Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Papo Político, o braço de política do Pod Costa, que é o podcast da Rádio Costa do Sol FM. A cada semana a gente traz aqui autoridades da política na região dos lagos para que a gente possa conhecer um pouco mais sobre suas ideias, pensamentos e posicionamentos. O objetivo é aproximar você que nos assiste das pessoas que formulam parte das políticas públicas que norteiam as nossas vidas enquanto cidadãos. Meu convidado de hoje é policial militar desde 2002, formado em Direito, e se destaca como um dos principais nomes da política no município de Iguaba Grande, onde já foi secretário de Ordem Pública, secretário-geral da Câmara Municipal, chefe de gabinete e secretário de Segurança também. Fábio Costa, pré-candidato a prefeito, é meu convidado. Seja muito bem-vindo, Fábio. Eu que agradeço. Quero mandar um abraço a todos os ouvintes, dizer que é uma honra estar aqui para poder falar um pouco da política de Iguaba Grande, do momento que a nossa cidade vive, que é tão positivo. Agradecer muito aí, me sinto muito honrado em poder fazer parte desse programa. A gente começa, antes de falar da política de Iguaba, vamos falar um pouquinho de você. A gente conhece de nome, né, o Fábio Costa, o Fabinho, que estava ali sempre do lado do prefeito Vantuil, também acompanhando ali a cidade, o dia a dia, o cotidiano. Mas qual é o CPF por trás da pessoa pública? Quem é o Fábio de Oliveira Costa? Então, o Fábio de Oliveira Costa é um cara que coloca a família acima de tudo. Eu sempre falo que, em alguns momentos políticos, as pessoas falam: olha, você deixou de ir a um grande evento para poder ir no futebol do seu filho. Eu uso a seguinte frase: se eu não conseguir cuidar bem da minha família, como que eu vou cuidar de uma cidade? E isso é a mola mestre da minha vida. Sempre fui um cara humilde, sou filho de um construtor, com uma professora. A gente vem de uma vida bem humilde na minha infância. Eles não puderam deixar bens, mas deixaram valores que eu levo para a vida toda. Eu acho que perdi meus pais muito cedo, mas eles conseguiram passar para mim a importância das coisas simples da vida. Como é que foi ali a sua infância, os primeiros anos, né? Dona Maria Lúcia de Oliveira Costa agora dá nome a uma grande escola em Iguaba, né? Imagino que tenha sido muito emocionante receber essa homenagem. É a maior escola do município, né, inclusive. Queria saber um pouco como é que foi essa vida em casa aí nos seus primeiros anos. Então, minha mãe era professora e ela dava aula. Na minha infância, a minha tia Isabel Cristina acabou ficando tomando conta de mim durante um bom tempo, porque eu estudava de manhã, minha mãe dava aula à tarde e à noite. Então, quando ela chegava, eu estava dormindo, e quando eu saía para a escola, ela ainda estava descansando. Então, aqueles primeiros anos foram para eu poder entender como era difícil, como ela abria a mão de tanta coisa para poder dar dignidade para a gente. E eu tive o prazer de, depois de um ano escolar, eu fui estudar com ela. E aí eu pude ter mais contato e pude, assim, ver que não só como mãe, como professora, ela sempre pregava que a educação mudaria o mundo e que a educação era a forma mais possível de igualdade econômica, de igualdade de oportunidades. Por isso que eu sempre fui um bom aluno na escola e eu sempre me preocupei tanto como pai e hoje, quando gestor público, dei tanta importância para a educação, porque é ela que vai gerar a igualdade social que a gente tanto busca. Hoje em dia você também é pai, né, da Júlia, do Guilherme, da Malu, casado aí com a Natália Pinho, né, sua esposa. Queria saber um pouco sobre como é a vida de vocês, né, conciliar isso com a vida pública, como é que é o tamanho desse desafio que é conciliar as funções. Então, eu sou um cara que sempre fui muito dedicado à família, mas eu também sou muito dedicado a tudo que eu faço. E minha esposa, quero até mandar um beijo para a Natália, minha esposa que eu tanto amo e que está sempre ao meu lado e entende. Quantos anos vocês estão? Não, a gente está junto há 5 anos. E a gente olha e vê tudo que um ajuda o outro a buscar, compreendendo o dia a dia do outro. E a gente vê como é importante a gente ter uma parceira ao lado. Eu hoje estou afastado, estou em pré-campanha, mas durante toda a minha gestão, todo o momento que eu estive secretário, eu saía de casa às 6 da manhã, chegava às 10 da noite. Você imagina, eu sou um cara muito família, só que eu também tinha a responsabilidade com a cidade. E eu fazia esse meio campo para poder
fazer um bom trabalho, dando e não deixando de dar atenção e suporte à minha família, que, como eu disse no início, é a mola mestre da minha vida. Já nesse período de pré-campanha que você comentou, teve uma situação ali com seu filho que foi internado, né? E como é que foi nesse momento? Você deixou de lado um pouco suas atividades públicas em dedicação, né, ao filho. E como é que foi isso? Como é que foi esse processo, esse momento para você? Então, meu pai tinha uma asma muito grave, uma bronquite severa. Isso passou para mim e passou para os meus 3 filhos. E meu filho ficou 15 dias no CTI, até que CTI pediátrico aqui no regional, mas graças a Deus se recuperou. E há poucos dias também a minha filha, a bebezinha de 10 meses, infelizmente também teve uma pneumonia, teve que ficar internada, mas ficou só 4, 5 dias e graças a Deus já está em casa. Assim, não tem jeito, a gente cuida, a gente dá uma atenção, todos têm acompanhamento, mas eu acho que essa é uma comorbidade aí que a gente vai ter que cuidar o resto da vida. Agora sim, você entra na Polícia Militar em 2002. Como é que foram seus anos de PM, né, mais ativo, assim, e a entrada na vida pública? O que aconteceu nesse período aí? Eu acredito que de 10 anos, mais ou menos, né, até você se tornar secretário de Ordem Pública. Como é que foi esse período? Então, eu sempre procurei andar de forma correta, tanto que nesses 22 anos, quase 23 anos na polícia, eu nunca respondi por nenhum desvio de conduta e tentei sempre fazer o bem, agir de forma correta. Trabalhei aqui em Araruama por alguns anos, tive o prazer de trabalhar aqui em alguns anos. A gente sempre buscou o máximo trazer a tranquilidade e fazer o que... Eu falo que a gente sempre tem que ter proatividade. Acho que na minha vida, se tem uma palavra que eu uso e coloco em prática, é proatividade. Meu pai dizia, se você for um policial, seja um bom policial, seja um cara honesto, seja um cara que esteja sempre pronto a servir. E assim eu fiz. Quando, em 2012, fui convidado para ser secretário de Segurança e assumir esse desafio, levei esse mesmo estilo de vida, que foi tentar ajudar as pessoas que me procuravam. E eu nunca perdi nada por isso. Eu falo que ser bom vale a pena. Eu acho que quando a gente tem alguma oportunidade na vida de fazer diferente, a gente tem que colocá-la em prática. Por isso que eu olho para trás, não me arrependo de nada que eu fiz. E quando eu olho para frente, eu vejo tudo que eu ainda posso fazer para ajudar as pessoas. A gente vai falar um pouco mais daqui a pouco sobre as suas experiências enquanto secretário, né, alguns feitos das suas gestões. Mas eu queria primeiro traçar um paralelo de antes e depois, porque você assume a Secretaria de Ordem Pública do município pela primeira vez em 2012 e estava secretário dessa mesma pasta, né, com pausas ali no meio, mas esteve secretário até esse ano, 2024. Em 12 anos, o que mudou na cidade de Uruguaba Grande? Ficou mais difícil controlar a questão da segurança por causa de aumento populacional, por causa de repente, vinda de muita gente de fora para a cidade? Como é que mudou, o tanto que mudou a cidade nesse período? Então, eu posso afirmar a você que a participação da prefeitura foi muito importante para a gente manter os índices que Iguaba tem hoje. Iguaba tem os melhores índices criminais, os mais baixos da região dos lagos. E para você ter ideia, hoje Iguaba tem mais de 30 mil habitantes. O censo botou 28 mil, mas temos 30.900 eleitores. Se você tem 30.900 eleitores e 5.500 crianças que estão em idade escolar que não votam, você tem aí uma média de pelo menos 35, 36 mil habitantes. Iguaba hoje tem o mesmo efetivo da Polícia Militar e da Polícia Civil que tinha há 20 anos atrás. E como que a prefeitura entra em cena e começa a ajudar as estruturas? A gente consegue fazer um convênio, que é o PROEIS, e começa a colocar 4 policiais por dia, com 2 viaturas adquiridas pelo município. Para você ter ideia como isso foi importante, impactante, Iguaba tinham 6 homens por dia com 3 viaturas. A gente aumenta em mais de 50% o efetivo da Polícia Militar. Juntamente com isso, a gente vai na delegacia e entende a deficiência do efetivo e a gente faz de forma assim... eu acho que se tem algum outro município na região que eu desconheço, a gente pega o mesmo modelo do PROEIS e leva para o secretário da Polícia Civil e ele aceita que a gente faça o mesmo convênio
e a gente começa a pagar 2 policiais civis por dia na delegacia. E a gente começa a ver os inquéritos, os atendimentos sendo feitos de modo mais eficiente, e a gente começa a integrar as forças, tanto Guarda Municipal, tanto Polícia Militar, quanto Polícia Civil, porque a gente criou um elo de todos com o município. E a cereja do bolo, o que foi? A gente cria uma central de monitoramento, onde todas as entradas e saídas da cidade são monitoradas, com leitura de placa, dependendo do ângulo que o motorista esteja, com reconhecimento facial, e a gente consegue fazer um cinturão, onde, quando o crime não é evitado, ele ocorre, a gente quase que aí 80% a gente consegue descobrir como foi a dinâmica, como ocorreu o fato, e isso cria uma segurança muito grande. E o bandido ele gosta de facilidade. Quando ele vê dificuldade numa cidade, ele procura a próxima. É a questão do oportunismo, né? Com certeza. Até aquela frase famosa, a ocasião faz o ladrão. Você foi secretário de Ordem Pública, como eu mencionei, secretário-geral da Câmara, chefe de gabinete do Vantuil e secretário de Segurança e Ordem Pública, também respondendo pela Secretaria de Serviços Públicos. Qual foi a experiência dessas mais desafiadora e por quê? Então, eu acho que a mais desafiadora foi a Secretaria de Serviços Públicos. Por quê? Segurança, eu sempre trabalhei nesta área. Secretário-geral da Câmara, eu tenho formação jurídica, então eu consegui entender o mecanismo da Câmara e consegui tocar a Câmara, junto com o prefeito, que já tinha uma experiência muito grande, e ele foi me ensinando, foi meu amigo, meu professor e meu chefe, ao mesmo tempo. O serviço público, toda cidade tem problemas o dia todo. E quando você pega uma cidade, e naquele momento a gente precisava de quase tudo, que era logo no início do mandato, a gente tem que dividir a cidade em quadrantes, identificar os maiores problemas, você tem que lidar com 200 homens e fazer eles entenderem que o nosso objetivo ali é entregar. E às vezes equipamentos sucateados, às vezes você faz uma programação e chove. Eu falo que é muito difícil. Eu falo que o secretário de Serviço Público ele patrola uma cidade toda. Ele demora 20 dias. Choveu, destruiu o trabalho dele em 20 minutos. Mas aí a gente conseguiu fazer com que a população entendesse e a gente mostrou para o prefeito, olha, vamos começar a criar um programa de pavimentação para a gente pegar as principais, que eram onde me dava mais trabalho, que é onde passavam os ônibus. E a gente conseguiu fazer as principais no PIM, que é o Programa Iguaba Melhor, e fazendo essas pavimentações, eu fiquei com os equipamentos liberados para atender os bairros de forma mais eficiente. E a gente foi percebendo como a confiança dos moradores foi aumentando. Para você ter ideia, o Vantuil ele veio numa eleição suplementar, onde ele teve 5.000 e poucos votos. Ele saiu 1 ano e meio depois de 5.000 e poucos votos para quase 12.000 votos. Você acompanha a política na região e a gente viu que mandatos tampões, eles fadaram a dar errado. E graças a Deus a gente teve a competência, né? E a vontade de trabalhar, que pegou o mandato tampão, dobrou a votação, recuperou a autoestima da cidade e hoje é um governo que tem mais de 90% de aprovação. Quando você assume a chefia de gabinete desse governo, né, eu queria que você trouxesse para a gente um pouco da sua experiência, o que é ser um chefe de gabinete, que às vezes o pessoal fica meio confuso, mas o que é exatamente, o que faz, quais são as atribuições do cargo, como é que funciona? As atribuições legais do chefe de gabinete é organizar a agenda do prefeito, organizar, né, os grupos, é conversar com a Câmara, é conversar com os líderes da cidade, é receber, junto com o prefeito ou em separado, os presidentes de associação de moradores, as pessoas que levam alguma demanda, e você acaba sendo também o ouvido do prefeito em vários momentos. Eu acho que o Vantuil foi muito sábio. Quando ele ganhou a primeira eleição dele, Iguaba tinha 5, 6 grupos políticos. Salvo me engano, eram 5 candidatos a prefeito. E ele, ao invés dele chegar e falar, olha, vou governar para o meu grupo, ele foi vendo que todo mundo que não ganhou com a gente também tinha o que acrescentar na gestão da cidade. E eu, como chefe de gabinete, eu tive a honra de poder também fazer parte desse processo de trazer todo mundo para perto, de mostrar a todo mundo que Iguaba não tinha mais grupo político. Iguaba tinha todos os políticos, toda a classe política com a mesma vontade.
Porque a gente falava, gente, coisas positivas é que fazem a cidade crescer. A gente vive num momento desse pré-eleitoral, onde pessoas que a gente nunca viu na vida vêm querendo tentar denigrir a imagem da cidade. Só que, ao mesmo tempo, a gente olha a esperança no olho das pessoas. A gente vê que as pessoas elas estão felizes, que uma cidade que sempre foi motivo de desmérito, pessoas de outros municípios, Iguaba, aí contava uma piada, falava... Tem até filme, né? Tem até filme. E hoje, a gente olha, prêmio da Firjan, tá a gente lá entre os finalistas ganhando prêmios. Sebrae. Do Sebrae, prêmio da Band, tá a gente lá ganhando prêmios. Então a gente olha e vê a autoestima da população de Iguaba mudar. A gente olha e vê que a classe política também entendeu que a nova política ela não vive de guerra, não vive de ofensa, a nova política vive de entrega, de resultado. E eu acho que isso que foi essa virada de chave. E se hoje alguém pergunta qual a fórmula do sucesso, trabalhar, unir pessoas e fazer todo mundo entender que o partido é a cidade. O nosso partido era Iguaba. O que a gente tinha que fazer é melhorar a vida das pessoas da nossa cidade. Você falou sobre a importância, né, e o quanto que o chefe de gabinete anda ali ao lado do prefeito. Eu queria que você falasse um pouco sobre a sua relação com o Vantuil, que não é só profissional, vocês têm uma amizade de longa data também, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre como você vê o Vantuil, sobre como é que funciona a relação de vocês e como é que foram aí todos esses anos que vocês caminharam lado a lado. Então, o Vantuil é mais do que um amigo, é um irmão. E quando eu falo dele, sempre falo o seguinte: para você ter uma noção como o Vantuil é importante na minha vida política, eu nunca fui ligado a nenhum outro político em toda essa trajetória de 12 anos no meio político. Eu nunca fui ligado a outro político que não tenha sido o Vantuil. Então, assim, ele é um cara que eu acredito muito, sempre acreditei. E eu sempre falei para ele: Vantuil, é uma honra estar aqui do seu lado. E é por isso que a gente sempre saiu da zona de conforto. Eu falo que qualquer coisa que, mesmo que não fizesse parte da minha secretaria ou de alguma secretaria que eu estava respondendo, eu me imbuí o máximo para tentar resolver aquele problema, porque eu entendia que, como chefe de gabinete, qualquer problema que chegasse para o prefeito também era um problema meu, e eu fazia de tudo. Ele é um cara que tem uma vida política, uma carreira política muito grande, que por si só já fala por ele. E eu vejo, cara, que uma certeza eu tenho: ele vai estar sempre ao meu lado. Algumas pessoas, às vezes, de forma maldosa, já falaram: mas Vantuil vai mandar na prefeitura? Aí eu falo a seguinte coisa: gente, eu fui chefe de gabinete de um prefeito que me deixou, por 5 anos e meio, ter muita voz ativa na cidade. E isso me deu a visibilidade que eu tenho. Sim, é claro que ele vai ter muita voz ativa comigo, porque a nossa amizade é de uma vida toda. A gente não tem projeto político. A gente é amigo. E amigo ouve amigo, amigo pede conselho para amigo. Por isso que ele vai estar sempre ao meu lado. Ele é um cara que vai sempre ser o meu conselheiro. E, se Deus quiser, ele ainda vai ter muita lenha para queimar ainda, porque ele ainda é muito novo e tem muito a ajudar aí o nosso estado. Até porque você também, a gente está falando de um cara que foi prefeito eu acho que vai chegar ali a 5 anos e meio, né, de gestão. Então, é um cara que levou uma aprovação de 90%, né? Não tem como dispensar, né, uma pessoa assim e tal, até por conta da história de vocês. Em relação à sua atuação na Secretaria de Segurança, você mencionou o PROES, teve também um trabalho muito intensivo na colocação de câmeras pelo município, né? Qual é a estrutura hoje em dia que, quando você deixou a Secretaria de Segurança Pública no começo desse ano, você deixou ali à disposição? Então, a gente aumentou, a gente fez o concurso público, a gente aumentou o efetivo da Guarda Municipal, a gente teve muitos avanços. Tem coisas, eu falo que tem problemas que são invisíveis, mas os gestores às vezes não davam. A gente pegava a Guarda Municipal e todo ano ela tem que adquirir fardamento. Aí você abriu um processo, o processo demorava, às vezes o edital era impugnado. O que a gente fez? A gente começou com coisas simples. Olha, vamos criar a lei que o guarda vai receber o valor do fardamento uma vez por ano, dando dignidade a ele e acelerando o processo. Segunda etapa, conseguimos criar um plano de cargos e salários para a Guarda Municipal. Que isso eu me honro muito em falar. Eu já vi alguns municípios que eu visitei, que eles pagavam empresas para montar a estrutura do plano, e eu
eu sentei com mais 2 guardas e a gente mesmo conseguiu elaborar o plano e a Câmara votou, aprovou, o prefeito sancionou, e esse foi um avanço muito grande para os nossos guardas municipais. A gente também reestruturou a parte de viatura, compramos coletes balísticos para todos os guardas municipais receberam o seu colete balístico para garantir e melhorar a segurança deles mesmos. A gente conseguiu entregar à central de monitoramento 178 câmeras funcionando, com leitura de placa, com reconhecimento facial, toda entrada e saída da cidade. A gente olha hoje, quem é de Iguaba vai conhecer a Estrada do Café. É lá no interiorzinho, no finalzinho da cidade. Tem uma câmera com leitura de placa lá. Então, assim, essas coisas que a gente conseguiu fazer, a gente viu como foram reduzindo os índices. E a segurança pública a gente vive de números, não tem jeito. As pessoas falam, a cidade é muito segura, mas tem 10 homicídios. Ela não é segura. A cidade é muito segura, tem 0 homicídio. Olha, essa cidade sim é segura, porque os números falam por si só. E a gente pôde acompanhar que conforme a gente foi investindo em tecnologia, os índices foram melhorando. E é por isso que eu saí da Secretaria de Ordem Pública de cabeça erguida. Um outro feito também muito importante, a gente criou a Patrulha Maria da Penha. Então, assim, quando esses policiais que a gente colocou na delegacia, a delegada, ela criou o NIAM, que é o Núcleo Integrado de Atendimento à Mulher. E ela dá uma atenção especial. Quando qualquer mulher que sofre violência vai para um outro local, é atendido de forma separada. A Patrulha Maria da Penha já faz contato com a assistência social. A gente tenta dar um respaldo para essa mulher que, naquele momento, fica perdida. E a gente conseguiu criar o mínimo, e tem que avançar muito mais, mas esse mínimo, esse pontapé inicial já foi dado, e eu fico muito feliz de ter feito parte desse momento. Você pontuou a questão da Patrulha Maria da Penha, eu acho interessante a gente falar sobre isso, porque a gente vê um avanço de casos de feminicídio e violência contra a mulher no país, na região dos lagos, chega a ser assustador. A gente vê em Búzios bastante casos, a gente vê em Cabo Frio, a gente vê em Araruama também já teve registro. Eu queria saber, enquanto gestor, enquanto marido, né, enquanto policial, como você vê esse avanço da violência contra a mulher? Então, a gente tem que ter uma atenção muito especial. Eu costumo dizer que a mulher é tão importante que 48% da população, 52% da população é composta de mulheres e 48% nasceram de uma. Então, a gente tem que dar essa atenção especial. Eu acho que a legislação tem que ser cada vez mais dura, sim, e a gente criar esse mecanismo para a mulher ter coragem de denunciar. E só que se o poder público não se mover e não dar o mínimo de respaldo, muitas das vezes a gente vê que a mulher ela fica com tanto medo e ela ela sente aquela falta de apoio, e é por isso que a gente deu o pontapé inicial e com certeza, futuramente aí vão ter muitos outros avanços, onde vão cuidar com muito mais eficiência desse problema, que é um problema que tem que ser notado com muita atenção, tem que ser dado muita atenção, e muitas outras ações têm que ser criadas para combater essa covardia. Tá certo. O prefeito Vantuil Martins, nos últimos anos, passou por um movimento muito grande de aglutinar forças, como você mesmo já mencionou, ao projeto, né, que está ali governando a cidade atualmente, né, trazendo ali vários nomes que eram da oposição, inclusive ex-candidatos que chegaram até a protocolar ações contra o governo, né, querendo caçar o mandato e tudo mais, mas aí ele chamou para conversar, colocou até filho de um dos principais, né, adversários eleitorais nas 2 eleições, ele colocou como secretário, também trazendo esse nome para próximo dele. Eu queria saber qual foi o seu papel, né, enquanto chefe de gabinete, enquanto pessoa que participou ativamente desse processo, para essa aglutinação de forças, e como é a gestão de você manter esse grupo unido, né, agora como pré-candidato de todos esses atores políticos da cidade, como Rodolfo Pedrosa, o Washington Tarrim, doutora Margot Cardoso, como é que é ter feito parte desse processo para juntar e
a gestão atual desse grupo? Então, a gente fez todo mundo entender, porque às vezes o cara ele não pode ser oposição à cidade. Ele pode ter um pensamento diferente, mas esse pensar diferente nunca pode ser contra o bem da cidade. E a gente conseguiu mostrar a todos, quando eles falavam, olha, o prefeito está fazendo isso, eu vou protocolar isso, a gente pegava e falava, olha, quer ver algum processo? Pode ver aqui. Eu até brinco que pessoas gostam de falar, eu não tenho acesso à informação. Só que o mesmo cara que fala que não tem acesso à informação, ele pega o processo na íntegra, que a gente dá e está disponibilizado no portal da transparência, ele pega o processo na íntegra e protocola no Ministério Público. Se o cara não tem acesso à informação, como é que ele conseguiu o processo na íntegra? Então, assim, é um contrassenso. E a gente mostrou para as forças políticas que a nossa vontade era melhorar a cidade. E quem ama a cidade de verdade, quer a melhora da cidade. Foi aí que a gente fez todo mundo entender que não é um projeto político, não é um projeto de poder. A vaidade não pode estar dentro do coração de pessoas que querem o melhor para a cidade e o melhor para as pessoas da cidade. Por isso que eu acho que a gente conseguiu aglutinar todo mundo, e mesmo eu nunca tendo sido candidato, nem a vereador, nem a prefeito, eu consegui me viabilizar hoje para ser o pré-candidato do grupo. Porque as pessoas entenderam que eu não sou um cara vaidoso, que a gente quer o melhor da cidade, e todo mundo tem ao que acrescentar na cidade. E quando todo mundo vai buscar, eu tenho um apoio no Estado, o próprio Washington tem um apoio no Estado, o Balestra tem um apoio no Estado. Quando todos entendem que a gente é um grupo só, que a cidade é mais importante do que o Fabinho, do que qualquer nome político da cidade, é quando a gente resolve unir forças para aí sim fazer a cidade continuar a crescer, fazer a cidade avançar e a gente olhar no olho das pessoas e falar, olha, que bom que a vaidade acabou, que bom que essa divisão que nunca somou nada, a energia, quando você tem muito polarizado, você já percebeu que a energia ela é feita para atacar um outro grupo, e nada é entregue à população. E hoje Iguaba, ela não vive essa energia negativa, as coisas boas que a gente pode fazer, a gente mostra para a população, e as coisas boas que a gente ainda pensa em fazer, a população ela acredita, gera uma credibilidade, porque elas veem as ações de fato acontecerem. Quais são os seus principais objetivos como pré-candidato a prefeito? Como pré-candidato, eu falo que eu sempre... Iguaba evoluiu muito na pavimentação. O PIM foi um programa que revolucionou a cidade. Mas eu confesso que minhas plataformas assim, principais sempre ainda vão continuar sendo saúde e educação. Claro que a gente vai dar uma atenção muito grande, mas saúde, sem ela a gente não é nada. E educação, costumo dizer, eu sou usuário do serviço que eu presto. E meus filhos estudam na rede municipal. Então, quando alguém me pergunta, poxa, se um padeiro não comer um próprio pão, eu não vou comer. Se ele não come o pão que ele fabrica, como que eu vou falar que a educação vai melhorar? Como que eu vou falar que a educação está melhor, que o projeto da educação é bom, se eu não botar meu filho para estudar lá? Então, eu acho que o político ele tem que deixar de ser hipócrita, ele tem que começar a usar o serviço que ele presta, porque é muito fácil eu falar que a saúde está boa. Ó, meu filho internou, ele ficou internado aqui no regional, foi na UPA, depois foi para o regional. Minha filha foi na UPA e depois veio aqui para o regional. Não vou mentir, eles têm plano de saúde, mas é muita hipocrisia minha falar que a saúde está melhorando, que as coisas estão se ajeitando e na primeira necessidade correr para o Rio. Então eu tenho muito isso, que a boca fala o que a gente quer ser, mas é a atitude que mostra o que a gente é. A sua chapa atualmente, né, de pré-candidato, conta como pré-candidato a vice o vereador e atual presidente da Câmara, o Marcilei Lessa. Como é que foi a composição com o Marcilei? Como é que vocês chegaram a um acordo, a um consenso, né, do grupo de vai ser o Marcilei? E por que o Marcilei? Então, o Marcilei é um cara que sabe unir, é um cara que sabe ouvir, tem uma característica parecida comigo nesse ponto, e é o atual presidente da Câmara. A gente achou que era mais do que justo o vice sair da Câmara. A Câmara Municipal foi uma Câmara muito unida nessa gestão. Eu costumo dizer que todo mundo quer ver a Câmara pegando fogo com o Executivo. Só que a gente nunca cerceou direito de nenhum vereador de ver processo, de fiscalizar, de cobrar. Muito pelo contrário.
Eu ficava feliz quando o vereador chegava, Fábio, está com problema em tal local, vamos tentar resolver. E a boa política tem que ser assim. Você tem que aceitar a crítica e ir lá e corrigir. O vereador está te ajudando nisso. E quando todo mundo fala que essa Câmara foi muito pacífica, eu uso a seguinte frase, falo, gente, em qual gestão a cidade evoluiu tanto? Eu sempre falo, a paz é bom. A paz é bom. Quando todo mundo converge para uma coisa boa, que é cuidar das pessoas, cuidar da cidade, quem ganha são os moradores. Nem sempre paz é omissão, né, Fabinho? Isso aí. E foi claro, os vereadores votaram várias leis que ajudaram a população. A gente teve várias ações que melhorou muito a vida das pessoas, que os vereadores trouxeram até a gente, e esse canal aberto facilitou e acelerou com que a população tivesse esse benefício. Então a gente fica muito feliz de saber que hoje o pré-candidato a vice é um vereador, entendeu, de 2 mandatos, que consegue, que enxerga que unir as pessoas é importante, que manter a cidade em paz, alinhada, sem essa vaidade. O político ele tem que parar com eu sou. Negativo, na política nós somos, nós vamos cuidar da cidade juntos. E isso que a velha política não entendeu. Aquele cara que é egocêntrico, que acha que ele é o centro das atenções, essa eleição agora vai falar muito. Vai mostrar para ele que as pessoas de bem juntas conseguem fazer coisas que o egocêntrico sozinho nunca conseguiu fazer. São 5 anos e meio ali participando do governo, né, sempre ao lado do Vantuil. Você nasceu em Iguaba, né, antes mesmo de Iguaba ser município, quando ainda era distrito, né, de São Pedro. É um orador, é um exímio conhecedor, a gente entende que o governo tem uma aprovação absurda e tudo mais. Só que quais são, nas suas caminhadas, e o tanto que você conhece a cidade, quais ainda são os principais problemas da cidade? E onde é necessário dar mais atenção, você acredita, na sua visão? Então, problemas. Quando a gente fala, como a gente fez muita infraestrutura, a gente foi pegando em bairros. Uhum. E claro que aquele bairro que não recebeu tanta infraestrutura ainda, é onde a gente recebe mais cobrança. Uhum. E a gente entende que as pessoas cobram e elas só cobram porque elas estão vendo as coisas acontecerem. Uhum. E a gente também não fica chateado com essa cobrança. A gente só explica, olha, chegamos até aqui e se Deus quiser, a gente vai conseguir fazer todos os locais que não chegamos ainda. Mas o que eu mais ouço, e já passou da hora, Iguaba tem que ter um hospital. Uhum. Então, assim, um hospital com uma maternidade. Eu sou de Garapiapunha. É um bairrozinho bem assim, no finalzinho da cidade, bem interiorzinho mesmo. E depois meus pais vieram morar no centro da cidade, para a gente poder estudar. E eu sei como é importante. Minha mãe nasceu de parteira, é iguabense mesmo, mas eu nasci em Araruama. Então, assim, eu sei como é importante a gente fazer um hospital e tentar colocar uma maternidade, não, né? Um centro cirúrgico que faça o parto para as crianças de Iguaba nascerem em Iguaba e a gente ter uma vaga de CTI. Olha, meu filho ficou internado no CTI, botou na regulação, eu tive que esperar a vaga abrir. E não é fácil. Por que eu falo que eu sou usuário do serviço de saúde? Que você só entende ele quando você usa. Só entende ele quando você usa. E quando eu precisei usar o serviço de saúde e eu vi a demora que é para conseguir uma vaga no CTI, eu falei, olha, gente, não tem como. Por mais que a gente tenha que, em vez de pavimentar 100 ruas por ano, pavimentar 60, a gente tem que fazer um esforço para futuramente Iguaba precisa ter um hospital. É uma coisa que já não tem o que se discutir. Tem que se tentar buscar em Brasília, buscar junto ao Estado, parcerias para poder tentar fazer um hospital, pelo menos de médio porte. Só a UPA não dá vazão, né? Hoje não. Tá certo. Suas expectativas para as eleições que estão chegando? Eu vejo que as pessoas estão votando mais conscientes. E isso, quando você é um pré-candidato que não ataca ninguém, que não busca inventar histórias sobre ninguém, isso te deixa muito confortável, porque eu acho que as pessoas de bem entenderam que são maioria. E quando a gente entende que é maioria e quando a gente começa a sair da zona de conforto, os políticos eles entram em pânico. Aquela velha política, que o cara ele te xinga, ele te ataca, ele cria um fake news contra você e ele acha que aquilo vai surtir efeito. Só que eu fui
um secretário que eu atendia 30, 40 pessoas por dia. Para você ter ideia, nesses 5 anos, eu atendi aí entre 12 e 12.500 pessoas. E eu tenho muita alegria, porque eu vivi um momento, minha mãe era professora, e eu fui tentar ser atendido por um secretário na prefeitura, e ele não pôde me atender. Eu fui 4 dias lá, ele não pôde me atender. E quando as pessoas me questionam, que às vezes eu ia almoçar 3 horas da tarde, Fábio, você vai atender todo mundo? Eu falo assim, categoricamente, eu já fui o cara lá fora. Eu já fui o cara lá fora. E por ter sido o cara lá fora, eu não deixo ninguém lá que está lá esperando sem ser atendido. Porque às vezes o político tem que entender que ele não é artista, que ele não é super-herói, que ele não é o superstar, popstar, ele é um servidor. Ele aceitou aquilo, então ele tem que cuidar da população. Ele tem que ouvir, e mesmo que ele não possa dar o sim, ele vai dar aquele não respeitoso. E eu tentei um não respeitoso e nem isso eu consegui. Por isso que hoje eu sempre enxergo que eu já fui o cara lá fora e eu tento fazer um pouco diferente lá dentro. O que você acha que as urnas vão responder, tanto para o Executivo quanto para o Legislativo? Quais é a previsão que vocês têm? Então, a gente hoje tem uma... Durante essa pré-campanha, a gente tem percebido que a aceitação é muito grande. Uhum. As pessoas, os vereadores e os pré-candidatos, eles se mostram assim, muito ativos. Uhum. Então, eu acho que, normalmente, a Câmara tem uma pequena renovação, isso é normal, todas as eleições, e eu acho que a condução vai ser de forma positiva, porque as pessoas elas têm uma vontade de continuar vendo a cidade crescer. Eu acho que esse espírito que o prefeito Vantuil Martins conseguiu inserir nas pessoas, eu acho que foi uma coisa muito legal. Essa acreditação que ele, e graças a Deus eu sempre estive ao lado dele, e as pessoas têm na gestão do prefeito Vantuil Martins. Tá certo, então a gente finaliza as nossas entrevistas aqui sempre com um bate-bola, jogo rápido. Eu falo uma palavra, você vem aí com a primeira palavra ou ideia que vier na sua cabeça. Família. Tudo. Inspiração. Meus filhos. Uma pessoa. Minha esposa. Um lugar. Iguaba. Um momento inesquecível. Nascimento da minha primeira filha. Iguaba Grande. Meu coração. Tá certo, então, Fábio. Muito obrigado pela sua participação. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Foi um prazer recebê-lo aqui. Esse foi o Papo Político. Esse episódio tem um oferecimento de Hospital do Olho Lagos. Tudo pela sua visão. Agradeço mais uma vez pela parceria aqui ao nosso programa. Na próxima semana a gente traz um outro convidado para a gente bater mais um papo, conversando ali, tentando conhecer um pouco mais sobre essas autoridades da política aqui da região dos Lagos. Fica de olho lá nas redes sociais do Pod Costa e da Rádio Costa do Sol FM para ficar por dentro, tá bom? Aquele abraço, até a próxima. Tchau, tchau.